Saudações a todos. Nessa tarde a gente vem trazer uma perspectiva bem interessante do porquê que a filosofia ela diz que o homem ele é especial, né? Especial no ponto de vista de ter algo a mais, né, do que todo o restante dos seres vivos. Então, isso é uma perspectiva, né, filosófica, né, através de alguns estudos, né? E aí quero compartilhar com vocês justamente essa perspectiva. Então, a filosofia ela classifica os seres vivos, né, todos os seres vivos, possuindo três características específicas gerais, né? E somente o homem ele consegue reunir essas três características. Então, por isso, exatamente por isso, né, o homem ele é diferente, ele digamos assim, especial, né, nesse sentido. Mas, afinal de contas, quais são essas características? Então, a filosofia, ela nos diz o seguinte, né? Que as três características são essas: a vegetativa, a sentimental, né? E a racional. Então, o homem ele consegue reunir, né, todas essas três características, né? Qual que é a característica vegetal? Né? É a que está exatamente fixa, né, a ideia de plantas. Né? O que são as plantas, na verdade? Né? As plantas são seres vivos, né, que elas vegetam, né? Elas crescem, né? Elas se movimentam de forma lenta, mas se movimentam, elas respiram, né? Exatamente como os animais, né? Como os animais eles também crescem e eles respiram. Nós também, seres humanos, nós crescemos, nós respiramos, né? Então nós vegetamos. Né? Quando alguém está, digamos assim, em coma, está em uma situação já vegetativa, quer dizer que aquela pessoa já não sente mais nada e aquela pessoa também já não pensa mais nada. Então, ele está na situação vegetativa porque o corpo está funcionando, né, assim como os animais, assim como as plantas, funciona de forma automática. Né? Ou seja, eu não posso conseguir parar o meu coração, parar a minha respiração de forma consciente, né, sem morrer. Né? O corpo ele necessita disso justamente para continuar vivo. É a forma vegetativa. Então, a primeira classificação é justamente essa. Né? Então, as plantas, somente as plantas, né, elas possuem apenas essa característica. A segunda característica é a característica do sentimento, sentimental. Né? Que aí os animais já possuem essa característica, né? Assim como nós seres humanos. A característica sentimental é justamente o fato de sentir. Eu não falo nem só sentir de sentimentos, mas sentir do poder sentir, né, e saber que você sente. Né? Então, essa é a característica que está presente nos animais e está presente também na gente. Então, a característica de você poder sentir, né, ela diferencia você de uma planta. A planta ela não consegue sentir. O animal ele consegue sentir, ele consegue ter sentimentos também, né? Seja pelo seu filhote, seja pelo parceiro, né? A fêmea, o macho, assim como nós também. Nós temos sentimentos. Nós podemos sentir as coisas, podemos sentir frio ao calor em torno da gente. A gente pode sentir dor, né? Assim como os animais. Então, a gente divide essa característica também com os animais. Então, somente os animais eles têm a primeira característica, que é o vegetativo. O corpo dele funciona de forma automática, né? Vegetativo. Nós também temos, nós seres humanos, e nós também temos a questão do sentimento, assim como os animais. E aí a grande questão né, o que é que nos diferencia das plantas e dos animais? A nossa capacidade de raciocínio. Né?
Ou seja, nós podemos raciocinar, nós podemos observar uma questão e conseguir pensar naquilo, conseguir pensar em coisas para resolver aquilo. Então, essa perspectiva de nós podermos raciocinar, nós temos a razão, né? Ou seja, nenhum outro animal, nenhum outro ser vivo, até então conhecido pela filosofia, pela ciência humana, ele não consegue ter essa perspectiva do raciocínio, né? Assim como nós. Então, nós temos essa perspectiva do raciocínio, nós temos essa habilidade de poder raciocinar, de poder definir, né? Então, e é por isso que a gente tem várias coisas diferentes, né, dos animais. Nós temos sociedade, nós temos essa questão da cultura, da política. Então, é uma coisa que, se a gente fosse aprofundar, dá muito assunto acerca disso, né? Então, recapitulando, né, a gente tem 3 características principais: vegetativa, sentimental e a razão. E apenas o homem ele é dotado dessas 3 características, né? As plantas são dotadas apenas da parte vegetativa, os animais são dotados da parte vegetativa e sentimental, e os homens, né, o humano, ele é dotado do vegetativo, do sentimental e do racional. Então, por isso o homem ele é diferente, ele é diferenciado do restante dos seres vivos. Então, essa é uma perspectiva, né, filosófica. Existem, claro, várias outras diversas perspectivas, se a gente for ver na questão religiosa, se a gente for na questão espiritual. A ciência em si, ela traz essas diferenças também, seja no corpo humano, seja na cabeça, no cérebro, né? E aí, caso vocês tenham interesse, a gente vai fazer mais vídeos sobre isso. Mas fica esse pensamento para hoje, né? Então, se vocês gostaram, deem aí seu like, nos sigam e compartilhem o vídeo. Tchau, joinha.